E aí pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, véspera de feriado, e hoje é um dos dias mais fáceis para eu fazer um vídeo. É o dia que eu ensino você a arrumar confusão com as outras áreas da empresa. Hoje a gente vai falar do pessoal de produção, e se você quiser saber um pouco mais, fica comigo nesse vídeo. Hoje eu vou falar para vocês como é que a gente irrita o pessoal de produção. Minha carreira profissional começou no chão de fábrica, quando eu entrei na Citrovita do Grupo Votorantim. Hoje ela é a Citrosuco. E na época eu lembro que eu tinha muitas pessoas que me ensinavam muito. E eu tenho até hoje muitos contatos que me ensinaram naquela época como trabalhar com produção. Eu agradeço muito a eles e o aprendizado que a gente tem do chão de fábrica é super importante. Todas as dicas que eu vou dar hoje para vocês aqui para irritar o pessoal de produção são muito simples. É só você olhar para os indicadores de produção, que normalmente são quantidade produzida ou quantidade processada, e o rendimento. Se você atrapalhar algum desses indicadores, eles vão ficar muito bravos. Então vamos para a primeira dica. Se você chegar para eles e falar assim, ó, o CIP não foi eficiente não, a gente vai ter que repetir. Eles vão ficar muito bravos. Eu vim da indústria de suco, então os evaporadores de suco para fazer a concentração desse suco eram o principal gargalo na maioria das unidades que a gente trabalhava. Então quando você faz o CIP de um evaporador, você acaba reduzindo a capacidade de processamento e de produção dessa linha. E aí impacta diretamente no resultado da empresa. E aí eu vou para a minha segunda dica de como deixar o pessoal super irritado. Compare os turnos. Compare os turnos da empresa, o primeiro, segundo e terceiro turno. A maioria das empresas grandes tem 3 turnos, 7 dias por semana. E quando você compara um turno, o resultado de um turno com o resultado de outro, e o resultado eu digo, eficiência, rendimento, processamento, produção, qualquer um desses indicadores que você comparar entre os turnos e falar para o turno atual que o outro turno é melhor, eles vão ficar muito bravos. Por quê? A ideia dos turnos deve ser de contribuir para o resultado da empresa. Então, quando você coloca um turno contra o outro, às vezes isso pode gerar certas ações que não são muito adequadas, como é o caso de, por exemplo, você deixar um CIP para o próximo turno fazer simplesmente porque você quer aumentar a sua quantidade de laranjas processadas ou a sua quantidade de suco produzida no seu turno. E aí o próximo turno tem que ficar fazendo o CIP, provavelmente ele vai ter que fazer 1 ou 2 CIPs para recuperar o prejuízo que você deixou no turno anterior, e ele vai ter uma produção de suco menor. A comparação entre os turnos acaba gerando certos benefícios imediatos, porém, ao longo prazo, o trabalho em equipe gera muito mais resultado, e muito mais resultado sustentável. E o terceiro item é um pouco mais técnico. É você chegar lá e desligar o interruptor do gargalo da produção. Putz, Augusto, agora você me complicou. Não sei nem o que é gargalo e eu acho que na produção não tem interruptor para ser puxado. Exato. Se você não sabe o que é gargalo de produção, dá um Google que você vai ter um monte de conceitos. Tem um filme muito antigo que chama A Meta. Ele explica muito bem o conceito de gargalo de produção. Eu vou tentar dar uma explicação muito rápida e sem muitos detalhes. Então vamos imaginar que você tem 5 equipamentos na sua linha. E cada equipamento tem uma capacidade de produção. Qual é o equipamento que tem menos capacidade de produção? Ah, esse equipamento aqui faz 50 por hora. Os outros todos fazem muito mais que 50 por hora. Então, a sua capacidade de produção vai estar limitada a esse equipamento que produz menos. Então, você no máximo vai conseguir fazer 50 produtos por hora. Essa é um pouco mais elaborada. Você vai ter que entender o processo, entender os equipamentos, entender onde está o gargalo de produção, chega lá e desliga ele. Óbvio que não vai ter uma tomada. E não vai ser um botãozinho que você vai... Tem um botão de emergência, mas não faça isso. Mas isso é para você entender qual que é o equipamento mais importante do processo, é o equipamento que não pode parar de jeito nenhum. Chega lá no seu gerente de fábrica e pergunta para ele qual que é o gargalo da produção. E ele vai te responder muito mais fácil do que se você tiver que ficar investigando. Se ele não souber, tem alguma coisa errada. E aí a gente chega no quarto item. Faça um projeto de melhoria e não convide o pessoal de produção e tenta implantar esse projeto.
Você vai ver como é que eles vão ficar bravos do começo ao fim e provavelmente você não vai ter sucesso na implantação do seu projeto. O que geralmente acontece é que o pessoal de produção tem um conhecimento e uma experiência de dia a dia muito maior que o conhecimento técnico. E essa experiência de dia a dia é única para cada empresa. Aquele cara que está ali no setor dele há 10 anos fazendo aquele trabalho, ele vai poder te dar muitos insights a respeito daquele próprio processo que você estudou. E isso é muito valioso. E o quinto item é só se você quiser cavar a sua cova para nunca mais aparecer ali. Senta no painel de controle e começa a mudar um parâmetro. Muda um parâmetro, só um parâmetrozinho. Não faça isso, tá? Isso é a pior coisa que você pode fazer para alguém que está na produção. Existe uma coisa que chama estabilidade de processo. Quando você já tem uma experiência, quando você já sabe como é que o processo funciona, cada parâmetro que está ali naquele monitor, no CLP, ou mesmo no campo, é um parâmetro específico e testado há muitos anos. E tem muito conhecimento técnico, muito conhecimento de campo e a experiência e o sentimento do operador. Então, quando ele fala assim, ó, eu escuto isso, eu vejo aquilo, eu sinto isso, valorize esse conhecimento, porque cada parâmetro que você mexe acaba causando um turbilhão de outras mudanças que você não está acostumado, mas que o operador vai saber muito melhor que você. Então, nunca mexa em um parâmetro sem avisar alguém da produção. Por favor, prometa que você não vai fazer isso. Isso é muito grave, pode dar problema no processo, problema de segurança e você pode acabar machucando alguém. Então lembre-se, esse vídeo é apenas um vídeo didático para a gente discutir alguns conceitos, mas não é para você sair mudando parâmetro e mexendo no processo do seu amiguinho. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ficou faltando algum comentário, se você tem outras maneiras de irritar os seus coleguinhas de produção, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo, um abraço!